O que acontece é que no nosso planejamento de implementação do projeto, a gente está aqui com a listagem dos clientes que constam no banco de dados, né? Só para verificar aqui, vou fazer uma consulta nesse banco de dados locadora, exatamente aqui, ó. Bom, eu vou dar aqui um select asterisco from cliente, que é uma tabela que existe no nosso banco de dados, certo? Então, quando eu dou um select asterisco from cliente, ele vai trazer para mim os registros da tabela cliente, só da tabela cliente. Então, a gente consegue perceber que faltam algumas coisas, algumas informações. Aqui a gente tem a coluna cliente ID, data, cadastro, profissão, renda, habilitação, data de validade, habilitação e pessoa ID. Porém, na classe cliente, né? Na classe BIM de cliente aqui, ó, eu tenho uma série de atributos que constam aí no banco de dados, né, com duplas, e a gente não vai listar todos. Se eu vier aqui no meu cliente DAO e der um select, asterisco para um cliente. Então, o que acontece? Eu vou precisar juntar algumas tabelas, né, para poder fazer essa listagem. Daí, vamos utilizar umas técnicas de bancos avançados, que são os joins, tá? E aí eu vou fazer essa consulta e já vou entregar ela pronta também. E ela vai ser uma view no banco de dados. São conceitos que vocês também vão aprofundar um pouquinho mais, porque o que acontece? O conceito de view é um conceito de tabela virtual, né? O que é quase redundante, obviamente, que o que consta na literatura técnica é o que vale, né? Óbvio, uma view é tida como uma tabela virtual. Agora, o que é realidade é que todas as tabelas são virtuais, né? Não são tabelas físicas propriamente ditas, mas é uma composição dessas tabelas, tá bom? Quando eu venho aqui e dou um select asterisco para um cliente, eu estou trazendo somente os registros da tabela de cliente. Mas eu posso vir aqui e colocar um apelido nessa tabela, né? Eu vou chamar cliente de C, né? E vou juntar a tabela cliente com a tabela pessoa física. E eu começo aqui, ó, tendo a chave primária como pessoa, né? Então, eu vou fazer aqui um join, mas vou utilizar um inner join, ou seja, eu preciso ter registros tanto na tabela de cliente quanto na tabela de pessoa, tá? Então, eu vou juntar aqui a tabela pessoa e chamá-la de P, onde na tabela pessoa eu tenho uma chave primária chamada pessoa ID, que é uma chave estrangeira na tabela de cliente, que eu chamo aqui também de pessoa ID, ou seja, eu estou juntando a tabela de cliente com a tabela pessoa e vou correlacionar aqui a chave primária, que é pessoa ID, tá? A tabela de pessoa aqui eu vou juntar com a tabela de endereço, né? Eu vou precisar juntar a tabela de endereço para representar o endereço deste cliente. Então, vou fazer um inner join, ou seja, eu tenho que ter um registro de endereço. Inner join endereço, que eu vou chamar de E, onde ponto pessoa ID seja igual a p.pessoa ID, ou seja, a chave primária da tabela pessoa tem que ser correspondente como chave estrangeira na tabela de endereço. Então, aqui, eu vou conseguir juntar, ó, vou fazer essa rolagem horizontal, dados de cliente, dados de pessoa e dados de endereço, certo? Tem aqui todas essas informações. Então, eu vou seguir a ordem correta agora, porque eu tenho p.pessoaid, p.nome, né? Só para seguir a mesma ordem que consta aqui, ó,
no meu objeto BIM. Depois, data, nascimento, CPF, RG e gênero. Data, nascimento, CPF, RG, já está na ordem aqui, ó, gênero, telefone fixo, telefone móvel e e-mail. Depois, eu tenho ainda profissão, renda, habilitação, todas são informações. Deixa eu só verificar aqui. Ali, ó. Profissão é da tabela de cliente, renda é da tabela de cliente, habilitação é da tabela de cliente, data, validade, habilitação. Tem aqui, ó. Profissão, renda, habilitação, data, validade, habilitação. Agora eu vou na tabela de endereço, tá? Vamos lá. Ponto. Juntando aqui no endereço, eu vou pegar o tipo de endereço, o logradouro, né? Seria a rua, a avenida, o número, o complemento, o CEP, a cidade e a unidade federativa. Então, agora, quando eu faço esse select aqui, ó, eu faço esse select e vou trazer as informações da mesma maneira que é esperada para que seja criado um objeto da classe cliente. Então, para que isso seja mais fácil, para que a gente não tenha que fazer esse monte de joins, né? O que a gente vai criar é uma estrutura, tá? Uma view, uma tabela virtual. Eu vou aqui no meu pacote database, vou disponibilizar esse código aqui para vocês, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo arquivo SQL que vai ser a view de cliente, tá? Então, eu vou chamar de v_cliente. Essa view de cliente, a gente vai implementá-la da seguinte maneira. Se a view se a view já existir, e aliás, eu já vou dar o comando direto, vai ser um drop view if exists v_cliente. E vou executar isso no banco de dados locadora, tá? Se ali, ó, só mostrou ali que a view não existia, então não removeu nada. Então, eu vou criar uma view v_cliente, que vai ser basicamente esse SQL que a gente colocou aqui, ó. Mas tem um detalhe, além de selecionar os clientes, trazendo as informações de pessoa e endereço, eu vou dar um order by, porque eu quero que ele ordene pelo nome, né? Então, vou dar um execute aqui, tá? Ele mostrou que criou, e eu simplesmente venho aqui agora e faço no banco de dados, select asterisco from v_cliente, tá? Então, a view de cliente, eu vou até fechar as outras, a view de cliente já traz as informações da maneira que a gente precisa para criar um objeto da classe cliente da maneira que a gente planejou. Então, esse arquivo eu já vou enviar no chat, que é a view de cliente, tá bom? Só um segundo aí que eu já vou enviar esse arquivo para que vocês possam executar no banco de dados aí diretamente, sem precisar digitar esse código aqui. Daí a gente já implementa a listagem de todos os clientes diretamente ali do banco de dados, tá bom? Um segundo aí que eu vou colocar no chat. Vou carregar o arquivo aqui. Eu vou enviar a view de cliente.
sendo carregada aí já no chat. Basicamente, baixar esse arquivo e executar aí no banco de dados. Vão ter a listagem de clientes. E se vocês fizeram já o teste de implementação da Procedure para inserir um cliente no banco de dados. Mas se não, daqui a pouco a gente vai ter uma interface para isso já, tá certo? O que a gente vai fazer agora em seguida, né, vai ser a implementação da listagem dos clientes, né? Então, eu vou ter um método aqui que vai ser só para a gente seguir um determinado padrão. Aqui na classe cargo DAO, a gente definiu esse método como público, né? Então, a gente vai ter um método aqui, vou começar pelo método list, vou seguir o padrão de nomenclatura, tá bom? Vou devolver uma relist de clientes, tá bom? Então, aqui, vou declarar um public, array list. A array list precisa de uma importação, né, que é uma coleção de objetos. Vou devolver um array list para quem invocar esse método. E esse array list vai ser um array list da classe cliente. Portanto, vou devolver vários objetos da classe cliente do pacote bin. Tá? Aqui, vou declarar um array list de cliente. Mas esse cliente é um pacote, é uma classe que está no pacote bin. Então, vou ter que fazer essa importação aqui. Está demorando um pouquinho para identificar dentro do projeto. Vou dar um import bin ponto cliente. Então, vou retornar aí uma array list de cliente que eu vou chamar de list. Certo? Bom, esse método, a gente vai precisar declarar o array list de clientes, né? Declara o array list de clientes. O que a gente faz aqui a seguinte declaração: array list cliente, aliás, vai ser dessa classe. Eu vou chamar essa coleção de objetos de clientes. Ele vai receber um novo array list vazio. Certo? Bom, agora que eu tenho esse array list, eu preciso retornar, né? Retorna o array list de clientes. Então, return clientes. Bom, agora eu preciso preencher esse array list, senão não vai ser suficiente, né? Então, para fazer isso, eu preciso efetuar a conexão com o banco de dados, e que também não é garantido, porque depende de algumas situações que são externas, né? Então, eu vou fazer uma tentativa de conexão com o banco de dados. Inicialmente, tenta conectar com o banco de dados. Podem acontecer situações específicas que a gente já comentou anteriormente nessa tentativa de conexão, né? Então, vou criar um objeto chamado conexão, que eu vou chamar aqui de C, recebe new conexão. E para efetivar realmente a conexão com o banco de dados, a gente criou um método chamado connect. Então, eu tenho agora a conexão ativa com o banco de dados. O que eu vou fazer agora é criar um objeto responsável aí por fazer a substituição, né? E gerenciar a sentença SQL de fazer substituição aí de alguns valores internamente. Então, vou criar um objeto para essa sentença SQL. Mas antes disso, eu já vou capturar a exceção aqui, caso aconteça, para a gente não ter esse erro aqui, tá bom? Enfim, depois é melhor
a gente vai fazer aqui, depois a complementação do catch já gera diretamente aqui, ó, tá? Eu clico. Enfim, gerar ali no final vai ser melhor. Vou criar um objeto para executar a sentença SQL. A gente já viu qual é, vou buscar direto da view. Vou criar aqui um objeto da classe statement. Statement do pacote bem, statement que eu vou chamar de st recebe c ponto conexão ponto create statement. Tá? Se eu não me engano, nós vamos ter que fazer essas substituições aqui. O objeto correto, tá, pessoal? Statement. Vou executar a sentença de listagem de clientes para dentro de um result set. Estou verificando aqui uma situação específica. Esse objeto statement é java.sql. Java.sql. Prepare statement. Bom. Depois java.sql.statement para execução de sentença SQL. Muito bem. Agora, vou utilizar um result set e esse result set vai receber o resultado do select na view que a gente acabou de criar. Então, vou criar um result set. Que é um objeto da classe java.sql.resultSet. Esse pacote não está sendo listado. Result set que eu vou chamar de rs recebe st.executeQuery. E a query que a gente vai executar é a que a gente já fez o teste, que é select asterisco from v underline cliente, a view de listagem de clientes no banco de dados. Bom, agora
a gente vai precisar fazer o tratamento aqui embaixo de data, porque existe um campo, um campo que é data de nascimento, outro campo que é data de validade da habilitação. Daí, a gente vai precisar fazer esse tratamento de data, que é uma questão específica que a gente ainda não viu. Eu vou já resolver esse problema aqui, que é a captura de exceções, tanto de SQL exception, ou de parse exception. A gente vai tratar internamente aqui. Enfim, vai ser mais simples fazer direto do objeto DAO, de cargo, da listagem. Class not found exception e SQL exception. Do pacote java.sql e do... Beleza. Bom, o que a gente vai fazer agora é percorrer o laço de repetição. Mas para a gente criar um objeto da classe cliente, a gente deve considerar a data. Então, para isso, a gente precisa transformar as datas que vêm do padrão do banco de dados, que é o padrão em inglês, né? Primeiro vem o ano, depois o mês, depois o dia. A gente vai transformar essa data do banco de dados em uma data do Java. Então, cria um objeto para formatação de data. A gente vai criar aqui um date format. No pacote Java Text Date Format, que eu vou chamar aqui de format, recebe new simple date format. E o formato de data que a gente vai trabalhar, que o banco de dados entrega para a gente, é o padrão em que vem primeiro o ano, em 4 dígitos, depois o mês em 2 dígitos, e depois o dia em 2 dígitos. E esse formato aqui vai servir para a gente criar um objeto da classe cliente. Então, agora a gente tem o result set, com todos os clientes que existem no banco de dados. Então, eu vou criar um laço de repetição percorrendo o result set. Enquanto existir um próximo registro de cliente, né, retornado na view cliente, eu vou criar um objeto da classe cliente. Então, eu vou fazer cliente recebe new cliente. Como primeiro argumento, aqui, ó, do cliente.java, a gente tem que seguir essa ordem que foi declarada no método construtor, que é a sequência dos parâmetros na declaração dos parâmetros aqui. Então, o primeiro vai ser o pessoal ID. A view, a gente já declarou ela de uma maneira em que ela vai devolver os parâmetros da mesma forma em que é esperado aqui pelo objeto cliente na classe BIM. Então, basicamente, a gente tem que fazer o tratamento de tipos. Então, a gente vai recuperar do result set, né, que é do rs.getInt, e que vem na primeira coluna. Na primeira coluna, o pessoal ID. Depois, rs. Se espera que passe aqui, ó, o nome, tá? Então, a gente vai devolver
vai recuperar rs.getString. Na segunda coluna. A terceira é uma data. E por ser uma data, a gente vai ter que utilizar o formatter, tá bom? Formatador. Então, eu vou utilizar aqui na terceira coluna o format.parse. E vou devolver como parâmetro rs.getString, que vem do banco de dados, uma string, formatado como string. Na terceira coluna vem a data, tá? Depois da data de nascimento, vem CPF, RG e gênero. Vamos fazer nessa sequência aí. Tudo string, né? Vamos lá. CPF na quarta coluna, RG na quinta coluna e vem o gênero na sexta coluna. Depois do gênero, vem telefone fixo, telefone móvel, e-mail e profissão. Tudo string. Telefone fixo, telefone móvel, e-mail e profissão. Coluna 10. Na coluna 11, e no parâmetro 11, vem renda. Então, eu vou retornar get double. Coluna 11. Depois vem a habilitação, que é uma string, na coluna 12. Depois vem outra data, né? Que é a data de vencimento da habilitação. E daí a gente precisa utilizar de novo o formatador, que vai ser aqui format.parse. E ó, vou utilizar format.parse. Vem na 13ª coluna. Depois da data de validade de habilitação, tipo de endereço e logradouro, que são string. Depois vem o número, que é um inteiro, o número do endereço. Vou tornar um int aqui. Depois disso, complemento, CEP, cidade e unidade federativa, tudo string. São 20 colunas retornadas pela view. Certo? Só verificar aqui. Tem o parse exception também aqui nessa situação. Então, vamos incluir o parse exception. Porque, como a gente pode utilizar qualquer padrão de parse, então ele faz uma observação em que esse parse seja verificado. Se ele foi definido de maneira errada, então ele tem a possibilidade de lançar uma exceção. Então, depois de criado um objeto da classe cliente, a gente vai adicionar na coleção de objetos clientes, né, esse objeto recém-criado. Então, clientes.add, o recém-criado objeto cliente. Bom, a gente já tem um método que faz a listagem de clientes no banco de dados. Então, o próximo passo, que vai ser amanhã, já vai ser a criação da interface gráfica da gestão de cadastramento de clientes.
Lá a gente vai ter uma tabela e essa tabela vai armazenar todos os clientes cadastrados no banco de dados. Então, a gente já faz a leitura dos registros no banco de dados e assim que essas informações já estiverem na tabela, então a gente parte para fazer a criação e o update deles por meio de interface. Tranquilo? Então, aqui a gente encerra o conteúdo de hoje e eu vou passar esse vídeo, né, essa videoaula já para o YouTube e para o Moodle.